Olá, gente. Vamos aí de correção novamente. Essa atividade é a atividade 11 de nivelamento. É uma atividade que a gente trabalha especificamente aí a questão do efeito de sentido das palavras, o objetivo do texto, né? Identificar algumas informações ou explícitas ou implícitas dentro do texto, o efeito de sentido com relação à pontuação e a relação de causa e consequência entre as partes do texto, né? E aí, eu peço a vocês o seguinte: quem abriu essa aula, esse link aqui de correção e não fez essa atividade através do link específico, né, que era responder lá pelo Google Forms, eu peço que até trave o link, entre lá, volte na quinzena anterior, na aula anterior, entre lá no link específico da sua turma e faça essa atividade. Porque essa atividade, ela é uma atividade subjetiva, avaliativa. E, além disso, através dela, nós também vamos colher informações, né? Quais são as dificuldades que vocês têm lá pelo Google Forms, a gente consegue fazer uma análise das questões de acertos e erros por descritores, que são aqueles que vocês apresentam dificuldade. E é com base nisso que nós vamos fazer o nosso projeto de nivelamento para o próximo ano. Então, eu peço que quem não fez essa atividade, né, é importante travar aqui e voltar lá na aula anterior, até mesmo para garantir a sua nota. Então, nós vamos de correção agora, tá? Muita atenção. Qualquer dúvida que tenha ficado com relação a quem fez o exercício anterior, é importante estar relatando, faça autoavaliação no final, até mesmo para a gente conseguir depois trabalhar isso daí com vocês. Vamos de texto. Amor e Outros Males, de Rubem Braga. Uma delicada leitora me escreve, não gostou de uma crônica minha de um outro dia, sobre dois amantes que se mataram. Mas o que a leitora estranha é que a cronista qualifique o amor, o principal sentimento da humanidade, de coisa tão incômoda. E diz mais, não é fácil que o Senhor não ame, e que, amando, julgue um sentimento de tal grandeza incômoda. Não sei se vale a pena lhe contar que a minha amada era linda. Não, não a descreverei, porque só de revê-la em pensamento alguma coisa dói dentro de mim. A história acaba aqui. É como ver uma história terrivelmente sem graça e que eu poderia ter contado em uma só frase. Mas a pior é que não foi curta. Durou, doeu e perdoei. Minha delicada leitora incomodou. Eu andava pela rua e sua lembrança era alguma coisa encostada em minha cara, travesseiro no ar. Era um terceiro braço que me faltava e doía um pouco. Era uma gravata que me enforcava devagar, suspensa de uma nuvem. A senhora acharia exagerado se eu lhe dissesse que aquele amor era uma cruz que eu carregava o dia inteiro e a qual eu dormia pregado. Então serei mais modesto e mais prosaico dizendo que era como um mau jeito no pescoço que de vez em quando doía como bucite. No trecho, até eu sublinhei aqui no ato da leitura, no trecho, né, ou no texto, a frase era uma gravata que me enforcava devagar. Né, ele vem relatando aí o sentimento que ele tinha com relação a esse amor, né, o que essa lembrança trazia para ele. Aí cobra de vocês, essa expressão ela dá uma ideia de que algo muito incômodo, uma dor intensa, um ato desesperado ou grande sacrifício. De acordo com o texto aqui, no relato dele, ao longo dos parágrafos, né, traz uma ideia de que isso era algo que o incomodava. Né? Então, algo que tinha um certo incômodo. Então, aqui cobra de vocês o efeito decorrente de uma expressão. Né? O que isso transmite? Questão 2, nós temos mais um texto, que é A Namorada, de Manuel de Barros. Havia um muro alto entre nossas casas, difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa a um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse, pela mesma pedra era uma glória, mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. E então era agonia. No tempo da onça era assim. Nesse texto aqui, o pai era uma onça. A palavra em destaque, que é esse fragmento que está entre parênteses, traz uma ideia de que o pai era violento, esperto, rápido ou rígido. Né? De acordo com o texto aí, se o muro era alto,
De acordo com o contexto apresentado aqui, né, ele mesmo coloca que o pai era uma onça, não tinha e-mail, então eles usavam como meio de comunicação uma pedra com um bilhetinho. Então traz a ideia de que o pai ele era rígido. Questão 12 aqui pede para a gente estar identificando, 12 não, a 3, né? Para a gente estar identificando a questão da finalidade do texto. Isso quer dizer também a questão do objetivo dos gêneros textuais. Como nós já vimos, cada gênero textual ele tem um objetivo em si. Se é noticiar, informar, né? Provocar emoções, entreter. Então ele vai ter ele vai trazer essa finalidade, esse objetivo do texto. Então, para que serve a febre? A febre é um sinal de alerta de que algo vai mal no organismo. Uma cientista do Roswell Park Center Institute, nos Estados Unidos, afirma que ela é bem mais do que isso. Segundo um artigo publicado por eles na Natural Immunology, a temperatura corporal elevada ajuda o sistema de defesa do organismo a identificar a causa de uma infecção e combatê-la. No estudo com camundongos, eles viram que, quando há febre, o número de linfócitos tinha de células de defesa dobra. A febre funcionaria como um gatilho para o corpo se proteger da infecção. Texto de Ana Lúcia Azevedo, da revista O Globo. É um artigo, né, e ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade desse artigo? É alertar o leitor contra a febre, ensinar o leitor a proteger das infecções, informar o leitor sobre medicamentos novos, aumentar a nossa compreensão sobre o que é a febre, ou combater ideias erradas do que seja a febre. Nesse caso aqui, ele está trazendo alguns esclarecimentos, né, no combate no combate a essas ideias erradas que a gente tem acerca do que é essa febre. Né? Então, ele vem trazendo aqui para nós, né, ele vem trazendo informações aqui, ele vem, na verdade, ele tenta combater as informações erradas a respeito da febre. Então, essa é a nossa resposta aqui desse item. É a letra E. Vou até marcar ela aqui. Peraí. Próximo aqui. O choro do bebê. A primeira coisa que o bebê faz logo que nasce é chorar. Essa situação é deveras importante na medida em que, graças ao primeiro choro, ocorre a transição da circulação fetoplacentária para a respiração independente. O choro permite ao bebê inspirar o ar, expandir os pulmões e realizar as trocas gasosas, que asseguram o eficaz funcionamento do seu organismo e a adaptação à vida extrauterina. Nesse sentido, o choro é normal dos bebês, ainda que seja frequentemente causa de ansiedade e desespero de muitos pais e famílias. O bebê é incapaz de dizer o que precisa ou o que sente, recorrendo dessa forma a sinais corporais, como mexer os pés e as mãos energeticamente, virando constantemente a cabeça, entre outros. No entanto, o choro é o melhor instrumento de comunicação que os bebês possuem, permitindo-lhes chamar a atenção do meio que o envolve do modo mais rápido e eficaz. Nas primeiras semanas, os pais sentem maior dificuldade em decodificar o choro do bebê, mas com o tempo e à medida em que vão interagindo com o filho, aprendem a reconhecer certas diferenças no choro e a agir de modo com as necessidades do bebê. O objetivo do texto, né? O objetivo comunicativo desse texto é alertar sobre um fato, dar uma informação, defender um ponto de vista, divulgar uma pesquisa ou noticiar um acontecimento. Nesse caso aqui, ele está trazendo uma informação sobre o choro do bebê. Então, nós temos aqui a letra B de bola. O próximo aqui, número 5. Nessa 5 aqui, a gente vai aprender a localizar uma informação que está implícita dentro do texto. Primeiras delícias. Os antigos egípcios criaram o tipo de pão que conhecemos hoje. Um dia, esqueceram a massa no sol e ela fermentou. Eles assaram e perceberam que aquele fenômeno deixava o pão mais leve, cheio de furinhos, e passaram a usar a massa fermentada. No Egito, o pão era tão importante que servia como pagamento para os trabalhadores. E os nobres também valorizavam esse alimento. Na tumba dos Ramsés III, há desenhos em relevo com o formato de pães, doces e bolos. No Brasil, os pães chegaram trazidos pelos portugueses na época da colonização, e por muito tempo eles eram consumidos pelos ricos, pois o trigo era muito caro. As primeiras padarias só surgiram por volta dos anos 50, 1950, tocadas por italianos e portugueses.
Esse texto, informa que na antiguidade usavam-se como forma de pagamento aos trabalhadores bolos, cereais, doce, grãos e pães. O próprio título aqui ele já traz, né, também algumas. Se é uma delícia, o que era delícia para os egípcios? Os pães, e que era usado como forma de pagamento. Então, a número 5 aqui, a nossa resposta é a letra E. O próximo texto ainda traz, repete, para a gente localizar a informação explícita. Explícita porque ela está presente dentro do texto. Rodou do campeão. Balão, bom balão, balanão. Senhor capitão, tirai este peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição. É só de esperança, senhor capitão. A leve esperança, área esperança. Aérea, pois não. Peso mais pesado não existe não. Ah, livrai-me dele, senhor capitão Manuel Bandeira. Leia novamente o terceiro verso. O peso que deverá ser tirado é. Ele fala para a gente ler o terceiro verso. Então, vamos lá. Aqui, tirar este peso. Terceiro verso. Leia novamente o terceiro verso. O peso que deverá ser tirado é a alegria. Será a aflição, a tristeza, a esperança ou a saudade. Então, de acordo com o texto aqui, nós temos aqui, tirar este peso do meu coração não é de tristeza, não é de aflição. O que ele pede para a gente tirar? O quê? A esperança. Então, vai ser aqui letra D. Isso aí. Sinal fechado. Acho que esse texto até eu já tinha colocado numa prova anterior, né? Esse texto é bem bacana. Ele pede para a gente observar a questão do efeito da pontuação dentro do texto. E faz sinal fechado. Olá, como vai? Olha só a quantidade de pontuação que tem esse texto, né? De reticências, ponto de interrogação. Né? Nós temos aqui o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, né? Então, vamos aí ao texto. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Pegar meu lugar no futuro e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sonho tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoe a pressa, é a alma dos negócios. Qual? Não tem de quê. Eu também só ando a 100. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Para a semana, prometo talvez. Nos vejamos, quem sabe. Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumir na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Para a semana, o sinal. Eu procuro você, vai abrir, prometo, não prometo. Por favor, não esqueça, não esqueço, não esqueço. Adeus, adeus. Na verdade, é uma canção de Paulinho da Viola, como se fosse um diálogo entre duas pessoas que estão paradas no sinal. O próprio texto fala aí, né? Sinal fechado. Estão paradas no sinal e, consequentemente, eles se encontraram ali, uma coincidência. Eles se encontraram e ali eles trocam algumas palavras. Aí o texto como assim, no verso, vai abrir, a repetição do ponto de exclamação enfatiza a ideia de que admiração, indignação, pressa, surpresa ou susto. Se eles estão no sinal e ali é uma conversa informal, rápida, então traz uma ideia de pressa. Então, a questão 7 aqui traz a ideia de pressa. Vamos marcar. O marinheiro que tocava tuba. Tendo nascido no interior do Ceará, como foi acabar nesse regente, nasci no Iguatu, porque meu pai trabalhava naquela época nessa cidade, numa função muito delicada e até pejorativa, o de delegado de polícia. Na época havia uma espécie de guerra no Ceará com a intervenção federal. E, como ia sendo expulso de tudo quanto era a escola, meu pai resolveu me colocar na escola de aprendizes de marinheiro. Aí a coisa mudou. A escola naquela época era semi-correcional. Meu pai advertia. Agora você toma jeito. Éramos 14 irmãos, dos quais eu era o quinto, pela ordem. Família pequena, como vem. 8 homens, 6 mulheres. Quando aqui as aspas, né, colocado aqui nesse trecho aqui, ela sugere aqui, traz um tom de coloquial, olha só, coloquial, crítico, irônico, metafórico ou técnico. Nesse caso aqui, ele traz uma ideia que família pequena, por que ele coloca essas aspas? Pequena, que tem 14 irmãos, né? Então,
ele acaba fazendo uso de uma certa ironia nesse fragmento. Questão 11 aí pede para a gente estar estabelecendo a relação de causa e consequência entre o texto, né? E aí vamos aí. O que está acontecendo com a natureza? Terremotos, inundações, tsunamis ocorrem com grande frequência em todas as partes do planeta. Como nunca foi registrado nessa mesma intensidade? Os cientistas têm se empenhado em buscar outros fatores, mas a resposta está diante dos olhos de todos. É o homem quem está contribuindo e muito para todo esse cenário de tragédia, ceifando ao longo dos anos centenas de milhares de vítimas. Ou seja, o homem pode ser a vítima e também o causador de tantas tragédias que estão se alastrando com muita velocidade. O homem tem uma forma geral e é o grande culpado de todo o desequilíbrio ecológico, desde o aquecimento global até a negligência de um prefeito que simplesmente decidiu não limpar as galerias, o que contribuiu e muito para a tragédia. Quem responderá por isso? E até quando isso acontecerá? Foi publicado aí na Semana Brasília em Dia. E aí diz o seguinte: de acordo com o texto, as tragédias naturais são causadas de forma geral pelo aquecimento global, desequilíbrio ecológico, pelo homem, pelo planeta ou pelo prefeito negligente. Nesse caso aqui, ele culpa o homem. Se a gente pegar aqui o final do texto, ele traz aqui que a culpa é do homem. Que o homem tanto pode ser o causador da tragédia, como pode sofrer essa tragédia, também sofrer as consequências disso. Então, no caso aqui, nós temos a letra C como resposta. Sim, ficou claro? Eu espero. Se não tiver ficado claro, manda uma mensagem para a gente, tá? Leia o texto da questão 10. O texto chama corrente. Após meses de sofrimento e solidão, chega o correio. Esta corrente veio da Venezuela, escrita por Salomão Fuais. Para correr mundo, faça 24 cópias e mande a amigos em lugares distantes. Antes de 9 dias terá surpresa graças a Santo Antônio. Tem 24 cópias, mas não tem amigos distantes. José Edold, Exército Venezuelano. Esqueceu de distinguir cópias, perdeu o emprego. Lupin Berry incendiou cópia. Casa pegou fogo, metade da família morreu. Mandar, então, a amigos em lugares próximos. Também não tem amigos em lugares próximos. Fecha a casa, deitado na cama, espera a surpresa. Rubem Fonseca. Uma única palavra permite saber que o personagem principal do texto é uma mulher, um homem, uma criança ou um jovem. Nesse caso aqui, nós temos aqui dentro do texto um homem que está discursando, que está falando dentro do texto. Após meses de sofrimento, a solidão chega pelo correio. Esta corrente veio da Venezuela, escrito por Salomão. Para correr, mundo faça 24 cópias e mande a seus amigos distantes. E assim ele vai fazendo. Então, de acordo com o texto, né, mandar então aos amigos. De acordo com o texto, nós temos um homem que ele faz toda de mandar, tem esse trabalho de mandar as cópias para os amigos. Então, nós fechamos aqui a última questão. E caso vocês tenham dúvidas, mande para a gente aí. Tá? E não esqueça, quem não fez essa atividade que é avaliativa e faz parte da avaliação subjetiva, por favor, ir lá e responder o link correspondente à sua turma. Não perca o prazo, viu? Lembrando que o portfólio deve ser entregue até o dia 25 desse mês, dia 25/11.